olha, já chegou um funcionário para você, eu já fiz a minha parte. Essa coisa que, nossa, quando eu ouvia, ah, eu já fiz. E o pior, algumas vezes já chegou para você, ah, você pede o resultado, aí o funcionário fala, eu já mandei o e-mail, ele não me respondeu. Olá, meu nome é Rubens, eu sou especialista em transformação de empresas através da mudança de mindset de pessoas e eu atuo como treinador, coach, palestrante em empresas de pequeno, médio e grande porte, atuando sempre nessa transformação da equipe através do comportamento de pessoas. Nos meus 20 anos de carreira, sempre trabalhando com equipes, o que acontecia muito, eu vi em várias empresas isso acontecer. Eu vi na Siemens, na Nestlé, Saint-Gobain, Souza Cruz, toda a equipe existia esse tipo de desafio que é o funcionário, o colaborador ter iniciativa de resolver o problema até o fim, de ser criativo para fazer um trabalho que cumprisse o objetivo da área, da empresa, cumprindo as metas. E essa jornada eu vi acontecer várias e várias vezes, até na minha história, né, dentro da empresa que eu trabalhava, eu tinha uma empresa de consultoria de tecnologia, e isso acontecia demais. Eu passei anos e anos tendo que conviver com isso, porque para mim era tão simples, era simplesmente pegar o que precisava ser feito, ou seja, o processo, o script, as atividades, né, que estavam descritas ali, no meu caso, fazer um programa para criar um botão num determinado site, ou fazer uma entrevista numa determinada pessoa para saber o que ela precisa. Estava tudo lá tão claro e mesmo assim as coisas não saíam como o planejado. Talvez até entregava o resultado, mas sempre com um resultado que não atingia aquele objetivo que era esperado. E aí eu via aquela necessidade, precisava ajudar esse funcionário e acabava ficando até mais tarde, acabava tendo que muitas vezes fazer o trabalho por ele. Você já teve que passar por isso? Já teve que fazer o trabalho por um funcionário que ele acabou não fazendo do jeito que você espera como critério de qualidade? E aí chegava em casa, demorava mais para chegar em casa, eu ficava até tarde no trabalho, chegava mais tarde e ouvia da minha mulher, poxa, você chega 3 dias por semana, essa hora, vai ser sempre assim? E aí eu falava da sobrecarga de trabalho, que tudo só dependia de mim, e foi nesse momento que eu estava assim, cansado, estressado, trabalhando de fim de semana, sábado e domingo, sempre aquela carga vinha aos finais dos projetos. E aí, num determinado momento, quando essa história já tinha se perdurado por alguns anos na minha vida, aconteceu uma coisa diferente, e que a gente resolveu, meu sócio, ele veio com uma ideia, vários líderes dentro da minha empresa estavam com esse problema, e meu sócio veio com uma ideia de contratar uma equipe poderosa, uma equipe grandiosa na Fundação Getúlio Vargas, de sociólogos, psicólogos, economistas, mestres, doutores em processos, equipes de Lean, e entender o que de fato precisávamos fazer para não ter esse desafio de sempre ter que ficar de fim de semana, fazendo algumas coisas que os funcionários não tinham feito, éramos vários líderes. E primeiro eu achei um absurdo. Falei, que ideia é essa, gastar 1,5 milhão de reais para um curso, e ainda a gente saiu, foi até engraçado essa história, porque a gente saiu na Exame, e era a primeira vez que a gente tinha sido convidado para uma entrevista, e aí chamaram a gente para fazer foto na Exame, e estávamos aí todos orgulhosos, e a Exame ainda saiu com o título de uma matéria, vendo que éramos pequenos na época, tínhamos assim umas 20, 30 pessoas, e ainda apareceu assim, poxa, e os pequenos pagam a conta.
pagamos aí esse MBA na Fundação Getúlio Vargas para Saint-Gobain, para Souza Cruz, para Klabin, para uma série de empresas muito, Embraer inclusive, muito poderosas no mercado. Aquele absurdo ao final desse investimento, aquele absurdo que eu achava muito caro, na verdade foi a melhor coisa que aconteceu na minha história como líder. E hoje eu quero trazer um pouco para vocês o que aconteceu, o que mudou de lá para cá. Eu tenho até um caso interessante para contar, que dentro desse contexto, muitas vezes se fala, poxa, mas o que a empresa vai ganhar, né? Eu fazendo todo esse investimento, tendo esse aprendizado, mas o que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar de verdade para a sua carreira? O que você vai ganhar de verdade para o seu aumento salarial? E mais do que tudo, o que você vai ganhar? O que vai ser? O quanto vai ser bom não ouvir sua esposa ou seu marido falando, poxa, de novo, chegando essa hora, vai ter que trabalhar no sábado de novo ou no domingo. Caramba! Então, quanto vale isso de verdade? Teve um caso até interessante que eu vivi recentemente. Um dos meus clientes, ele comentou, estava num processo desafiador e um dos maiores projetos da empresa que ele estava trabalhando, estava liderando esse projeto com a sua equipe, e todo mundo dando literalmente o sangue para entregar o projeto no prazo. E foi quando começou a existir um processo de burnout dessa pessoa e de algumas pessoas da sua equipe. E foi quando chamaram a gente para ajudar. E foi até interessante, porque o RH dessa empresa falou o seguinte: olha, Rubens, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. E eu vi uma palestra sua no Google falando sobre neurociência para mudança de mindset. E vou ser muito sincero, é a minha última cartada, porque eu já tentei de tudo. E aí, dentro dessa jornada, foi muito duro ver aquele gestor dando o seu melhor e tirando o melhor esforço com os braços da equipe, só que não atingindo os resultados. Até lembro daquele dia que eu entrei na sala, sentamos, quando foi o dia que eu fui apresentado, sentei, e aí sentei junto com a diretora de RH. E aí ela falou, tudo bem, posso chamar o gestor agora? Eu falei, pode, vamos conversar, vamos ver qual que é o problema. Era o maior projeto dessa empresa, tá? Um projeto não de milhões, mas de bilhões. E aí quando entrou, conversamos um pouco, e aí eu pedi, será que eu posso conversar um pouco a sós com o gestor? Pedi para a diretora de RH para que a pessoa realmente falasse o que ela estava sentindo e tudo mais. E nesse momento, quando eu fiquei a sós com essa pessoa, foi o mais impressionante, porque a diretora saiu e essa pessoa caiu em lágrimas, começou a chorar, não sabia mais o que fazer para realmente fazer o resultado se concretizar. E existia uma dor muito grande, porque não existia mais fim de semana, não existiam mais fins de semana, não existia mais sábado, domingo, feriado. Essa pessoa e a equipe inteira trabalhando. E aí, a ponto de desistir, mas foi quando começou o trabalho e, curiosamente, essa pessoa foi entendendo as ferramentas, foi recebendo as ferramentas e foi de forma muito íntegra, humilde. Às vezes precisamos chegar a determinado ponto para aceitar coisas novas, para aceitar mudança de comportamento, mas não é só assim que o ser humano muda. Eu vi muitas pessoas dizendo, só na dor que o ser humano muda, mas não é verdade, né? A neurociência prova isso.
E depois, a coisa mais extraordinária que aconteceu, o resultado desse projeto foi simplesmente mais do que 800% de resultado do projeto foi atingido em relação ao que estava planejado. Ou seja, aquilo que estava sendo um desafio foi entregue 8 vezes a mais do que precisava. E melhor, e foi muito emocionante essa história, porque isso não foi nada em relação ao que essa pessoa teve de benefício, que foi justamente parar de ficar à noite, fim de semana e acabar com a maior dor desse líder, que foi começar a chegar em casa às 18 horas, às 6 horas da tarde para pegar o filho acordado e sair e conseguir tomar café da manhã com o filho. Então, quanto vale isso? Quanto vale ter a equipe atingindo os resultados com pequenas mudanças, pequenas e valiosas mudanças, e ainda ter todo esse benefício na sua família, benefício na sua qualidade de vida, onde se pode fazer um esporte, se pode ir jogar futebol, se pode estudar um instrumento, por exemplo. Então, um pouco desse contexto que a gente vai falar aqui, e óbvio, não dá para falar tudo agora, mas a ideia é passar ponto a ponto, vídeo a vídeo, um pedaço dessa história para que você consiga experimentar na sua equipe e consiga experimentar um pouco desses resultados. Então, vamos lá. Primeiro ponto, como é que você tem comunicado o seu projeto para os seus funcionários? Como é o que você tem falado para eles fazerem as coisas que precisam ser feitas, que na sua visão precisam ser feitas? Como que era do jeito antigo? Vamos falar do jeito antigo. Quem já estudou aí métodos de gestão de projeto, PMI, PMBOK, já sabe que se sentava antigamente, tradicionalmente, como se faz. Uma pessoa vai, um gerente de projeto, um gerente de área, vai e define todas as atividades da área, tudo que precisa ser feito. Então se faz um gráfico aí de Gantt, que é o gráfico que você vai, esse gerente normalmente quebra todas essas atividades e fala, agora está pronto, olha, essa atividade depende dessa, essa dura tanto, essa precisa de um especialista tal, e tá feito o planejamento de projeto. E o que acontece na maioria das vezes, pessoal? O que acontece nesse caso específico que a gente está falando? O funcionário só faz o que eu peço. O que acontece é que aquelas atividades, se não existe no mundo real um plano que sobreviva ao campo de batalha. Ou seja, não existe um plano que se crie. A única certeza que se tem é que aquele plano que vai ser criado, ele não vai ser cumprido, porque existe uma infinidade de outras variáveis, de outros fatores que são relevantes, que é impossível enxergar tudo isso no primeiro dia. Não dá. Então aquele plano, se ele for feito dessa forma e for se esperar que esse plano seja concluído, não vai funcionar no mundo de hoje. Não vai dar certo. Talvez lá em 1990, que tinha um mundo mais previsível, talvez naquela estrutura hierárquica das organizações que era muito mais previsível, talvez funcione. Hoje não funciona mais. Hoje a tecnologia está sendo mudada dia após dia, cada dia nasce 100, 200, 300 startups resolvendo problemas novos de forma muito mais eficaz e mais eficiente. As estruturas hierárquicas, elas não podem mais ser como eram, a velocidade de tomada de decisão é muito menor. Então,
fazer desse jeito e achar que está fazendo certo, porque como eu achava, sinceramente, como eu achava que era certo, era só fazer um plano e pôr para executar. E nessa experiência desastrosa e dolorosa foi quando uma das coisas, a primeira coisa que tem que mudar é como comunicar esse plano, como comunicar essas atividades para o seu funcionário. Em vez de falar, ó, você tem que fazer isso, em vez de falar o que você tem que fazer, a ideia é contar uma história. É você não só falar considerando que ele é uma máquina, não falar considerando que você está usando os braços dele. A ideia é contar uma história daquilo que tem que ser feito. Então é contando uma história. Se dentro desse contexto VUCA, né, dentro desse contexto volátil que a gente tem hoje em dia, se as atividades forem passadas da forma antiga, em forma de atividades, muito pouco provável que o resultado seja atingido, muito pouco provável que o resultado da sua equipe tenha uma performance que seja perto da capacidade que é possível de se extrair a performance dessa equipe. Então, contando esse resultado através de histórias, a forma que o cérebro do ser humano, e aqui entra a neurociência por trás, quando você conta alguma coisa em forma de história, você ativa várias áreas cerebrais. Eu dei uma palestra na Bayer outro dia, na semana passada, que foi justamente como se deve fazer para que a informação fique registrada no cérebro das pessoas. E a técnica que se usa na gestão atual de processos é contar histórias. Ou seja, falar a atividade, mas não só a atividade que tem que ser feita. Precisa se falar o que tem que ser feito, precisa se falar para quem. Quem vai usar aquilo? Quem é o ator dessa história? Quem vai pegar isso que vai ser construído por você, funcionário, e para que ele vai usar? Para quem essa pessoa vai usar e para que ela vai usar? Qual que é a qualidade que ela espera? Qual que é o contexto maior dessa atividade? Por quê? Isso já vai conectando uma série de outras áreas no cérebro dessa pessoa, diferente do que era feito antigamente. Exemplo, numa empresa de design de websites, faz um botão verde na página de compras de um determinado produto. Ok, a pessoa vai lá como praticamente um robô e pode fazer esse botão verde, mas será que está sendo usado 1/10 da capacidade que essa pessoa poderia ter para entregar essa atividade? Será que ela não está subestimando o potencial do cérebro dessa pessoa? Será que é possível a sua empresa sobreviver se você não aumenta esse potencial de utilização da capacidade mental? A gente está na era, a gente teve a era industrial, a gente está na era da criatividade, na era da informação, na era digital. Será que eu não preciso, será que não é muito mais valioso usar a capacidade cerebral das pessoas do que a capacidade simplesmente braçal das pessoas? Será que não vai ser substituído? Se hoje eu estou usando a capacidade braçal das pessoas, será que daqui a pouco a minha empresa não vai ser substituída por ferramentas, softwares ou algoritmos de machine learning, de inteligência artificial? Será que a minha área, como já existe hoje em dia, não vai ser substituída? Eu vi ontem, uma área inteira sendo substituída por uma startup. Tem a promessa de vender muito melhor do que a área de vendas da sua própria empresa, e você foca em entregar essa empresa, apenas entregar o produto ou serviço que essa startup vai vender. Será que
O mundo não precisa ser repensado de forma muito mais moderna, proativa, valorizando a mente das pessoas que estão trabalhando com você? E contar uma história também, não foi programado isso, mas o fato quando o funcionário ele tem essa capacidade, quando você conta uma história, quando você abre o jogo para dar possibilidades dele te ajudar, coisas incríveis acontecem. Ele, sem dúvida, não vai fazer só o que você pede. Ele vai entregar muito mais. Todo cérebro humano tem esse desejo. Eu vejo isso todos os dias aqui no meu escritório. Todo ser humano ele tem o desejo de servir. Todo ser humano ele tem um desejo intrínseco de ajudar. Então, será que você não está sabendo se ele não está te ajudando, se o seu funcionário não está te ajudando? Será que você não está sabendo ativar isso que é nato do ser humano? Pode perguntar a você mesmo, o que você tem prazer? 90% das pessoas que eu faço essa pergunta falam, me dá prazer ajudar outras pessoas, servir outras pessoas. Não que todos façam, mas isso é natural do ser humano. Então, por que ele está fazendo hoje só o que você pede? Porque o fato o quanto tem de empatia, outra necessidade do ser humano é se sentir valorizado, é ter importância. Uma das coisas mais valiosas, uma das necessidades mais básicas do ser humano é se sentir relevante na sociedade. E quando a gente fala de sociedade, a gente fala de microsociedade, que é a empresa. Dentro desse contexto, essa microsociedade, se você trata o seu funcionário como apenas um braço, isso é desligado, esse desejo de ajudar, esse desejo de contribuir, ele é desligado da mente do seu funcionário. E eu não acreditava nisso, sinceramente eu não acreditava nisso. Então ficamos 4 anos estudando nesse contexto, a mente humana, o cérebro humano, o mindset. E aí, em 2013, há 7 anos atrás, 2012, eu falei assim, bom, eu não vou fazer 4 anos desses estudos a fundo, com várias empresas, vários cases, e não vou deixar de testar. E aí, contando de forma uma coisa que eu nunca contei para ninguém, né, muito íntima, eu tinha vendido a minha empresa para para uma multinacional de Campinas, extraordinária empresa, e lá também continuamos com esse processo, desenvolvendo esse processo. E aí eu tinha um contrato de ficar lá por 4 anos. Então era o 3º ano, estava no último ano que eu ia sair, então já ia sair mesmo, não corria o risco de fazer alguma coisa errada e ser demitido. E aí foi quando eu resolvi realmente tomar dar um passo de coragem e testar. Testar todos esses métodos de neurociência, todos esses métodos de psicologia positiva, esses métodos que muitas vezes eu achava ridículo, que era ir para fazer um team building e todo mundo ficava junto e abraçava a árvore para ganhar aquele senso de confiança, mas eu resolvi pôr isso em prática, eu resolvi testar. E o resultado foi um resultado que quebrou todas as minhas expectativas de forma positiva. O presidente da empresa tinha pedido tinha uma área que estava dando um prejuízo forte, e aí o objetivo, a meta que foi colocada para o ano daquela área era tirar o prejuízo. Aí eu falei, poxa, será que dá para testar um pouco mais aqui? E uma das coisas que a gente fez, usando todas essas ferramentas, dentre elas é passar as comunicações através de histórias, foi o que nos deu um resultado
mês a mês foi crescendo e foi surpreendendo, e a gente projetou, sem acreditar muito, numa meta de crescimento de 10 vezes a área no ano, sem acreditar muito no começo. Só que implementando todas essas ferramentas, implementando Lean, implementando Ágil, implementando psicologia positiva, realmente dando poder para as pessoas decidirem, e isso foi muito disruptivo, porque além da gente conseguir alcançar o crescimento da área em 10 vezes, chegando a faturar anualizado 12 milhões nessa área, a gente teve uma margem de lucro de em torno de 25%, com um faturamento 10 vezes maior, sem nenhum investimento extraordinário extra. Por quê? Porque as pessoas elas ficaram conectadas, elas se engajaram no desafio, e cada um, em vez de ficar todo mundo ao final do projeto tendo que bater metas que eram estipuladas por outras pessoas, as pessoas surpreendiam entrando dentro do problema e vestindo a camisa como se fosse a dona da empresa. E sem ter nenhum bônus, sem ter nenhuma obrigação. Elas se sentiam valorizadas. Óbvio, a outra coisa importante, valorizar as ideias novas, valorizar os conceitos, mesmo que seja absurdo. Eventualmente, se eu valorizo, um brainstorm é feito dessa forma. São várias ideias que a sua função, líder, a sua função, gestor, é justamente tirar as ideias que não fazem sentido e promover as ideias que fazem sentido. Então, se eu corto essas ideias, se eu ridicularizo, se eu não ouço as ideias, como muitas e muitas empresas que eu passei fazem, as ideias vão cessar. Aquela fonte poderosa e valiosa de ideias, principalmente nesse momento de inovação, de criatividade, elas vão sumir. E eu não podia deixar isso guardado só para mim. Dentro desse contexto, estou abrindo essa série de vídeos justamente para passar um pouco dessa jornada. E eu relutei, eu falei, poxa, será que eu preciso? Será que é bom falar todo esse contexto? Mas o fato se é bom para todo mundo, e a ideia aqui é compartilhar com você, gestor, para que você consiga desfrutar um pouco desse investimento, para que eu consiga passar para as empresas do Brasil, numa situação tão desafiadora de Covid, de lockdown, onde milhares e milhares de portas de emprego, de trabalhos, vagas estão sendo fechadas. Então a ideia é passar isso para vocês, como levar o seu funcionário a vestir a camisa de dono, como ele não chegar para você e falar, olha, eu fiz o que você pediu, ou olha, já chegou um funcionário para você, eu já fiz a minha parte. Essa coisa que, nossa, quando eu ouvia, eu já fiz. E o pior, algumas vezes já chegou para você, você pede o resultado, aí o funcionário fala, eu já mandei o e-mail, ele não me respondeu, e passa 1, 2, 3 semanas e aquela atividade não é concluída, e a desculpa, achando que, inclusive tem razão, eu já mandei um e-mail. Então, pessoal, contar, falar, pedir as atividades através de histórias, com começo, meio e fim, falar o que precisa ser feito, como precisa ser feito, quem vai usar o outcome, o resultado dessa atividade que você vai fazer. Isso é fundamental para gerar conexão, para gerar empatia, para ter respeito. Tem uma frase muito relevante que eu acho que cabe nesse momento, é uma frase americana, de um presidente americano, se eu não me engano. Ele fala assim, olha, ninguém se importa com o seu resultado até perceber que você se importa.
o quanto você tem se importado com a carreira, com o desenvolvimento do seu funcionário, sinceramente. O quanto você tem servido o seu funcionário como um líder nível 5 que abre espaço para o seu funcionário e permite com que ele dê o melhor de si. Será que essa forma de comunicar, ou tem sido de uma forma de comunicar, olha, tem que fazer isso, 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 distribui as atividades e depois chicotada em cima e cobrando o resultado desse funcionário, dessa equipe e reclamando que o resultado não foi atingido? Como é que tem sido os seus resultados? Você tem crescido 50%, 60% ao ano? Ou tem mantido a média do mercado 3, 4, 10% ao ano? Você tem sido promovido 1, 2, 3 vezes por conta dos seus resultados na sua área? Ou tem se mantido e está morrendo de medo de não ser demitido no próximo corte que vai ter por conta do Covid? Como é que você está? O quanto você precisa atingir e mudar o jeito de gerir a sua equipe, a visão, quanto você precisa mudar o seu mindset da visão que se tem sobre a sua equipe. Eu agradeço por ter ficado aqui. Se gostou desse vídeo, se puder compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você saiba que esteja precisando, eu vou ficar muito grato. É uma honra estar aqui com você, é uma honra ter ficado aqui com você até o final desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!